E olha, ainda falando em Supremo Tribunal Federal, a gente trata agora do caso Clezão. Clériston Pereira da Cunha, você se lembra do caso? A gente noticiou amplamente aqui na Oeste na época. Clezão morreu no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, onde estava preso pela participação nos atos do 8 de janeiro. Mesmo apresentando problemas de saúde e com um laudo médico que determinava, dava um parecer favorável à sua soltura, o Estado negou a devida assistência e o Clezão foi mantido na cadeia até sua morte. Agora nós temos uma convidada aqui no Jornal da Oeste. Eu vou conversar ao vivo com a esposa do Clezão, a Edjane Cunha. Ela está ao vivo aqui comigo para falar um pouco mais de como tem sido esses meses, essas semanas que se seguiram a esse episódio triste e a luta dela agora diante desse episódio lamentável. Edjane, obrigado em primeiro lugar pela presença da senhora aqui conosco na Oeste. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de vocês, de estar dando essa oportunidade para a gente estar relatando sobre o caso do meu esposo e das injustiças que foram cometidas, né? Só tenho a agradecer a vocês o apoio e que mais familiares não se calem, não fiquem com medo de expor e de vir falar a verdade. Pois é, e para começar, dona Edjane, queria ouvi-la sobre a situação atual da senhora e da família. Houve algum tipo de assistência, de reparação por parte do Estado brasileiro pelo que aconteceu com o Clezão? Não, nós não recebemos nenhum tipo de apoio do Estado brasileiro. Pelo contrário, quando eu estava aguardando o corpo do meu esposo sair do IML para fazer o sepultamento, nós tivemos a surpresa de que Lula ele estava condecorando Alexandre de Moraes pelos serviços prestados. Enquanto a gente estava chorando, o Alexandre de Moraes ele estava recebendo suas condolências de bom serviço prestado, né? Até hoje a gente não recebeu nada sobre o governo, nada. Uma nota sequer, um pedido de desculpas, nada, nenhuma manifestação? Não, nada, nenhuma manifestação. Não tivemos nada. Agora, dona Edjane, sei que depois desse episódio a senhora passou a se envolver ainda mais diretamente com a luta de outros familiares, né, que estão lutando para tirar da cadeia e para revisar essas punições desproporcionais, absurdas, que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal aos réus do 8 de janeiro. A senhora, imagino, deve ter contato ainda com várias outras famílias. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a situação dessas outras pessoas e, especialmente, se há outras pessoas nessas condições do Clezão, também com problemas de saúde, que estão presas indevidamente, lutando pela soltura, e se a senhora vê o risco de que a tragédia que aconteceu na família da senhora, com a morte do Clezão, pode se repetir com outros réus. Sim, eu temo muito pelo que pode acontecer com outros réus que estão lá presos injustamente, né? Há cerca de 200 pessoas presas ainda no presídio, no Brasil todo. E são milhares de presos em suas casas com tornozeleiras eletrônicas. Várias pessoas delas têm problema de saúde, grave, gravíssimo. E outro dia o Alexandre de Moraes se negou a retirar a tornozeleira eletrônica de uma senhora para fazer o tratamento de câncer. Então, eu temo pela morte de mais pessoas, sim. É uma questão de tempo. As pessoas estão cada dia mais desfalecendo lá dentro do presídio. Então, assim, são muitas injustiças cometidas com pessoas, com famílias. São pessoas do bem, pessoas que estavam lá se manifestando de forma pacífica, assim como meu esposo Clezão. E eu não quero que nenhuma família venha passar a dor que eu e minhas filhas estamos passando. Então eu temo sim, temo pelos que estão lá ainda injustamente. Dona Edjane, vou trazer aqui para a conversa também o nosso comentarista, o Jorge Serrão. É ele quem vai lhe fazer a próxima pergunta. Por favor, Serrão. Edjane, é exatamente isso que eu gostaria que você compartilhasse com o grande público que assiste ao Jornal da Oeste. Descreva o sacrifício real que você e suas filhas estão passando depois da perda do Clezão. Como é que é ser perseguida politicamente num país que você esperava que fosse democrático, no qual o seu marido apenas exerceu o direito dele de protesto, acabou preso e vítima de um sistema que não lhe deu a devida assistência médica para sobreviver e estar aí com todo mundo hoje? Hoje, na verdade, nós vivemos igual eu sempre falo, eu não consegui ter luto devido à injustiça cometida ao meu esposo.
nós vivemos uma situação que, se a gente falar, corre risco de ser preso também. Então, nós estamos praticamente vivendo uma ditadura, porque meu esposo estava lá buscando liberdade. Ele tinha o direito de estar se manifestando pacificamente, né? Então, a esquerda vem tentando politizar um tema que é de direitos humanos. Se você acha que uma pessoa só merece dignidade porque ele volta na esquerda, significa que você perdeu a sua humanidade. É isso que eu penso. Um exemplo disso é o próprio deputado Túlio, né? Que debochou da morte do meu esposo em frente das minhas filhas. E eu jamais vou permitir que a memória do meu esposo seja manchada de uma forma dessa. Então, assim, meu esposo ele estava se manifestando pacificamente. E eu vou lutar até o fim por justiça pelo nome dele. Porque ele não era terrorista, ele não foi lá para quebrar prédio, ele não foi lá de forma nenhuma para causar o que foi causado. Então, assim, são narrativas criadas. Meu esposo, ele é um pai honrado, ele é um pai de família, que estava se manifestando de forma pacífica. Então, ele não merecia ter falecido no presídio de uma forma tão cruel, com a PGR ter sido favorável à soltura dele. Então, assim, eu busco por justiça pelo meu esposo, e busca injustiça também pelos que estão lá sem voz, que não conseguem ter voz, que estão presos injustamente. Então a gente vai lutar para que essa anistia venha a sair, sim. Dona Ediane, conta um pouco mais para a gente sobre a história do Clezão, o que ele fazia e como foi a decisão dele de ir a Brasília naquele dia, o que ele buscava exatamente e qual foi a participação dele ali no dia 8 de janeiro, o que aconteceu e quais foram as acusações que foram feitas contra ele depois da prisão. Clezão foi imputar a eles 8 crimes: golpe de Estado, associação criminosa e os demais crimes que foi posto a ele, né? Clezão, ele era um pai de um coração muito bondoso. A gente tem um comércio, uma distribuidora de bebidas, e aí ele trabalhou nesse dia, no dia 8 de janeiro, ele trabalhou aqui na loja até por volta de às 16h30, até às 17 horas ele estava aqui na loja. E ele foi para lá de forma pacífica. Quando ele chegou lá, os policiais pediram para que eles entrassem dentro dos prédios para que pudesse se proteger, né? E Clezão entrou dentro do prédio para a sua proteção. Aí, a partir daí, ele já foi preso sem saber que estava sendo preso. E aí, quando ele me ligou, de lá da Polícia do Senado, ele já me falou: Jane, eu estou aqui detido, mas fique tranquilo que eu não fiz nada, não cometi crime algum e logo vou embora para casa. E a partir daí, ele passou mal na madrugada do dia 8 para o dia 9 e foi até levado para a UPA de São Sebastião para ter atendimento médico. Clezão tomava 9 remédios por dia. Ele tinha comorbidade, ele tinha problema no coração. Daí, então, depois que ele voltou da UPA, que teve o atendimento médico, mesmo assim, ele foi preso, foi levado para o presídio, para a Papuda. E eu vim ver Clezão pela primeira vez dia 21 de abril, foi a primeira visita. Aí até lá, eu deixava os remédios lá no presídio para que os remédios fossem entregues a Clezão. Várias vezes não chegavam os remédios até Clezão. E aí, quando foi a minha primeira visita lá no presídio para ver meu esposo, eu me assustei da forma que ele estava. Ele emagreceu 40 quilos. E daí ele só foi se defiando. A alimentação, os remédios que não chegavam até ele. E aí o advogado foi pedir a liberdade do Clezão e colocou: se não, ele não alcançasse a liberdade, seria uma sentença de morte. E realmente foi uma sentença de morte. A PGR foi favorável à soltura dele, pois o ministro Alexandre de Moraes não concedeu a liberdade ao meu esposo. A senhora falou agora, né? Pode completar. Tem sido muito difícil para mim e para minhas filhas, porque ele era o provedor da família e ele não merecia passar por isso. Assim como os outros que estão lá sofrendo.
Justamente sobre as outras pessoas que eu ia perguntar agora, dona Ediane, a senhora falou sobre a aprovação do projeto de lei da anistia. Pergunto à senhora, está confiante de que isso vai ser aprovado? A senhora está diretamente envolvida aí nas conversas com os deputados, né? Esteve na Câmara, até participou desse episódio que a senhora mencionou do deputado Túlio Gadelha. A senhora está confiante na aprovação da anistia e haveria algum tipo de reparação junto a essa anistia e essa anulação de penas? Algum tipo de reparação possível para famílias que, como a da senhora, estão sofrendo com essas prisões arbitrárias? Sim, há uma esperança. Primeiramente, a minha esperança é em Deus, que eu sei que a justiça de Deus ela não falha, né? Mas os deputados, os parlamentares da direita estão dando essa força. Eu tenho muita fé de que a gente vai conseguir, sim, e que esses familiares venham ser indenizados, porque existem pessoas que estão passando necessidade. São pais de família que eram os provedores da família e estão presos. São crianças, são pessoas que estão passando por problema psicológico. São pessoas do bem. Então, assim, não mereciam estar passando por isso. Eu não sou a favor das pessoas que realmente entrou em órgão público e quebrou. Eu só queria que o Alexandre de Moraes tivesse individualizado as causas. Entende? Porque as pessoas que não fizeram nada não podem estar pagando aqueles que fizeram. Então, é muito injusto. Eu espero que esses familiares venham ser indenizados, sim. Eu tenho muita fé que essa anistia vai sair. Muita fé.